Há um espaço quase invisível entre o que se deseja e o que é, um intervalo sutil entre a ânsia de mudar tudo ao redor e a impotência silenciosa diante de uma realidade que insiste em permanecer a mesma. Nesse espaço mora uma dor que muitos carregam, a dor de tentar controlar o mundo externo na esperança de silenciar o caos interno e falhar repetidamente. Não é uma dor escancarada, é uma dor quieta, constante. Uma exaustão que se instala quando se acredita, dia após dia, que só a mudança do lado de fora pode finalmente trazer paz por dentro. Mas e se essa busca for o engano? E se for exatamente essa tentativa de moldar o mundo, de correr atrás do próximo ideal, do próximo alívio, da próxima solução, que nos mantém presos ao sofrimento? Eckhart Tolle chama isso de mente egóica faminta por futuro. Uma mente que acredita que a salvação está sempre em algo que ainda não chegou, que ainda está por vir. E assim ela corre para o amanhã, corre para longe do agora, corre do silêncio. Só que o mundo, esse mundo que tentamos controlar, não tem a obrigação de nos trazer paz. Ele é, por natureza, instável. Mudam as estações, mudam as pessoas, mudam as certezas, e quando se espera a estabilidade de algo tão mutável, a frustração vira rotina. É como olhar pela janela e ver uma tempestade se formando. Você pode escolher correr lá fora, lutar contra o vento, gritar contra a chuva, ou pode simplesmente sentar, respirar e observar. A tempestade não vai parar por sua vontade, mas o seu olhar pode mudar tudo. É aí que entra o poder esquecido, a presença. Não a presença como esforço, mas como espaço, como acolhimento, como alquimia. A presença não vem para controlar a realidade, mas para transmutar a forma como ela é percebida. É nesse ponto que a realidade começa a se transformar. Não porque ela muda, mas porque você muda o lugar de onde olha. O caos do lado de fora continua, mas por dentro, o silêncio se expande. E é nesse silêncio que nasce uma nova força. Uma força que não vem da luta, mas da rendição. Não da passividade, mas da clareza. É o silêncio entre o desejo e a realidade que revela algo profundo. Talvez o mundo não precise mudar para que você encontre paz. Talvez o que precise mudar seja apenas o seu olhar. Quantas vezes você já tentou manifestar algo com toda a sua força e mesmo assim sentiu como se nada respondesse, como se o universo estivesse mudo, inacessível, como se os seus desejos estivessem presos num lugar onde não existe eco? A verdade que poucos dizem e que muitos sentem em silêncio é que às vezes até mesmo o caminho espiritual se torna uma nova forma de fuga. A ansiedade espiritual é sutil. Ela veste a roupa da busca, da fé, da intenção, mas por dentro ela é medo disfarçado. Uma urgência de mudar o agora, de escapar da dor do presente, de forçar um futuro diferente para não encarar o vazio de dentro. E quando essa urgência toma conta, o corpo inteiro entra em estado de alarme. A mente entra em modo urgência, o sistema límbico assume o controle e a vibração se contrai. A energia que você emana passa a não refletir mais o seu desejo, mas sim o seu medo. E é aqui que nasce a dissonância silenciosa. O espaço entre o que você quer e o que você vibra. Você pensa em abundância, mas vibra escassez. Pede paz, mas carrega tensão. Afirma fé, mas respira ansiedade. E o campo percebe. Porque o campo responde, não ao que você diz, mas ao que você é. Segundo a física quântica, o observador interfere no campo, mas o como se observa é ainda mais poderoso do que o que se deseja. Se você olha para a vida com olhos de carência, tudo o que você vê é ausência. Se observa o presente com urgência, tudo parece atrasado. Quando a sua vibração está presa na escassez emocional, toda ação que parte desse lugar vira reação. Você não cria a partir do seu centro, você reage a partir da sua ferida, e nenhuma reação constrói uma nova realidade, só reforça a antiga. É nesse ponto que muitos se perdem, sem entender por quê. Fazem tudo certo por fora, mas continuam confusos por dentro. A razão é simples, embora difícil de aceitar. Não se muda o mundo quando o coração ainda está vibrando em guerra. O que está ao redor só se reorganiza quando o que está dentro encontra a harmonia. É preciso mais do que querer. É preciso estar inteiro no querer.
sentir, pensar e vibrar em uma só direção. E isso não acontece por esforço. Acontece por clareza, por presença, por verdade. Essa é a sabotagem silenciosa, aquela que ninguém vê, que acontece por dentro, enquanto você diz a si mesmo que está tudo bem, mas o universo responde ao que você sente, não ao que você diz. Por isso, antes de pedir que o mundo mude, pergunte a si mesmo: qual é a frequência do meu agora? Porque é a partir dela que tudo começa a se revelar. Há um momento em que, cansado de lutar, você simplesmente para, não por desistência, mas por esgotamento, e nesse instante em que você solta, algo diferente acontece. É como se, pela primeira vez, uma fresta se abrisse no ruído da mente, uma pausa, um vazio silencioso, mas profundamente vivo. Eckhart Tolle chama esse espaço de presença, um espaço que não exige nada, que não quer mudar nada, que não precisa que o agora seja diferente. É nesse estado que a transformação verdadeira começa, não como esforço, mas como um desdobramento natural da consciência. É estranho no começo, porque fomos ensinados que só mudamos com luta, com pressão, com intensidade. Mas a verdade é outra. Quando você não exige que o momento presente se transforme, ele começa a mudar por si só. O paradoxo é profundo e libertador. A não resistência abre caminhos onde antes havia bloqueio. E mais do que isso, permite que o sistema nervoso saia do estado de defesa e entre no estado de receptividade. A neurociência mostra que, quando acessamos ondas cerebrais mais lentas, como alfa e teta, entramos em um campo de maior percepção, criatividade e cura. O corpo respira diferente, a mente desacelera, o coração escuta. É nesse lugar que a verdade começa a sussurrar, não a verdade das ideias, dos julgamentos, dos argumentos, mas a verdade sentida que nasce do silêncio. A verdade que não precisa ser explicada, apenas reconhecida. Para isso, existe um caminho simples, mas profundamente eficaz. A técnica da respiração observadora. Sente-se, respire e apenas observe o ar entrando e saindo, sem corrigir, sem controlar. Apenas perceba. Perceba o corpo. Perceba a mente querendo comentar. Perceba a vida acontecendo, sem esforço. Aos poucos, você vai notar que a atenção começa a se deslocar da narrativa mental para a percepção direta. E é nesse lugar, nesse agora silencioso, que o real começa a se revelar. A vida não responde à força. A natureza não floresce sob pressão. Ela floresce com harmonia, com tempo, com ritmo. Da mesma forma, a sua realidade interna precisa de silêncio para se reorganizar. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da presença. Um silêncio vivo, inteligente, vibrante, porque o silêncio é o início da sinfonia vibracional. Ele é o portal, o ponto zero, o espaço fértil onde o novo pode nascer. Quando você para de lutar, você deixa de interferir. E quando você deixa de interferir, você começa a ver. E quando você começa a ver, o real começa, finalmente, a aparecer. Existe um ponto em que tudo começa a mudar, e ele não está no mundo. Está na forma como você o enxerga. A percepção é a semente da realidade. Quando você muda o olhar, muda a informação que emite. E quando a informação muda, o campo responde. Bruce Lipton e Joe Dispenza explicam isso com clareza. Seus pensamentos, suas emoções, sua fisiologia, tudo emite sinais. Você é literalmente um transmissor. E o campo eletromagnético ao seu redor responde a essa transmissão. Não como mágica, mas como mecânica vibracional. O mundo não é separado de você. Ele é o espelho, um espelho quântico. Mas como mudar esse olhar quando tudo dentro parece preso em medo, dúvida, frustração? Há um caminho, uma prática interna, um modelo mental que permite sair da reação automática e entrar em um estado criador. Ele começa com 3 filtros, 3 perguntas que funcionam como chaves de percepção. Primeiro, o filtro da realidade presente. O que está de fato acontecendo agora, sem a narrativa mental, sem as interpretações, sem os julgamentos, sem os rótulos. Apenas o que é. Só esse filtro já silencia boa parte do ruído, porque ele convida a mente a parar de contar histórias e a ver com os próprios olhos. Depois,
O filtro da emoção oculta. Qual necessidade emocional não reconhecida está guiando o meu julgamento? Aqui você entra mais fundo. Encontra a criança ferida por trás da raiva, a carência disfarçada de controle, o medo mascarado de certeza. E quando reconhece a emoção, ela começa a perder o poder de comandar silenciosamente a sua vida. Por fim, o filtro da expansão. O que essa situação está tentando me ensinar sobre minha frequência? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o foco do problema e coloca luz na sua vibração. Ela transforma a experiência em um espelho e não em um castigo. E quando você entende o reflexo, pode ajustar a vibração, não por culpa, mas por consciência. Ao aplicar esses 3 filtros, você desativa o piloto automático da mente e, no lugar dele, ativa a consciência criadora. Não como um estado místico inalcançável, mas como uma prática, um treino, um caminho. Você para de lutar com o espelho e começa a cuidar da imagem que está refletindo. Começa a viver com intenção e não com reação, porque o mundo não te pune, ele só te mostra. Mostra onde você está vibrando, mostra o que ainda está pedindo cura, mostra quem você está sendo, mesmo quando você ainda não percebeu. É por isso que você não atrai o que quer, você atrai o que está em coerência com o seu campo. E quando o seu campo muda, tudo começa a mudar. Não porque o mundo obedeceu, mas porque você finalmente emitiu uma frequência nova, uma frequência verdadeira, uma frequência em paz. O mundo pode seguir como está, com seus altos e baixos, suas tempestades e silêncios, seus encontros e desencontros. Ele pode continuar a girar em ciclos imprevisíveis, sem oferecer garantias. Mas, se o observador muda, tudo muda. Não em aparência imediata, mas em essência. Porque a verdadeira transformação não começa fora, mas dentro. E o dentro não precisa de permissão externa para se expandir. A manifestação que realmente transforma não nasce da força de vontade, mas da clareza de presença. Não é sobre empurrar o universo com esforço, é sobre sintonizar com ele, com o agora, com o espaço interno onde não há mais resistência. A paz não é consequência do que acontece. A paz é consequência de como se está. Eckhart Tolle diz: a aceitação do momento presente é o ponto de entrada para a paz. Não é se conformar, é deixar de guerrear com o real. E isso muda tudo, porque quando você deixa de lutar contra a realidade, você para de alimentar a vibração do conflito. E é aí que uma nova vibração se torna possível. Uma vibração de liberdade, não porque o mundo cedeu, mas porque você se libertou da necessidade de que ele cedesse. Esse é o verdadeiro milagre. Não o milagre do mundo se curvando aos seus desejos, mas o milagre de descobrir que, mesmo que o mundo não mude, você pode estar em paz, inteiro, presente. Essa é a mudança que você sempre buscou, e ela nunca foi um destino. Sempre foi um estado de ser, um lugar interno acessível agora, aqui, neste instante, sem precisar que nada lá fora seja diferente. O caminho não é sobre forçar a vida, é sobre silenciar o suficiente para escutá-la, e ao escutá-la responder com presença, não com pressa. Então, se nada mudar, se tudo continuar igual, se os dias forem os mesmos, quem você precisa se tornar para estar em paz mesmo assim? Quem você precisa ser para que o agora já seja suficiente? Essa pergunta não é um fim, é um começo, um convite para habitar a vida de um novo lugar, um lugar onde o olhar não espera pelo mundo, ele o recria, em silêncio, em verdade, em amor.